meu querido público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com vocês, e hoje, claro, não poderia ser diferente, ainda mais que eu estou aqui com uma pessoa super especialista num assunto aqui que vai de encontro com aquilo que você precisa saber, que é sobre direito do trabalho, gente, uma consultora aqui, uma pessoa especialista no assunto, e consultoria empresarial na área. Então, gente, vocês que têm interesse no assunto, não vão embora, presta atenção para não perder essa entrevista de hoje, que realmente vai fazer diferença aí na sua vida. Mas como sempre, você sabe que eu gosto de fazer um suspense, então ainda não direi quem é, para você esperar aí o nosso break, o nosso intervalo, e a gente volta com ela para já entrar nessa conversa aí deliciosa que nós teremos hoje. Além dela, claro, também teremos as colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Além dela, também teremos as colunas aí do Dr. Edilson Santos da Rocha, que é a coluna de contratos também, que é super importante para a gente compreender cada vez mais essa sistemática e tudo isso que a gente faz todos os dias das nossas vidas, porque nós sempre celebramos, sempre contratamos com alguém. Então, a gente sempre tem que ficar de olho aí nessas novidades que o Dr. Edilson conta para nós. E também, claro, temos aí as novidades da coluna de direito imobiliário, né, gente, que fala do nosso bem da vida, nosso imóvel. Então, tudo isso hoje feito com o maior carinho para você que está aí, que nos acompanha semanalmente. Mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a doutora Giovana Lepre Sandri. Doutora Giovana, quanto prazer recebê-la aqui no Direito e Justiça no dia de hoje. Eu que agradeço. Estou muito feliz em participar com vocês, é uma honra também conhecê-lo, uma honra participar e poder contribuir com esse tema que é tão relevante e minha paixão. Ai, que bom, doutora. Bom, a doutora é uma inspiração, né? A doutora é uma grande referência na área, né? Tanto em Curitiba, Paraná, nível Brasil, porque a doutora faz justamente isso com muito amor, com muita qualidade, né? Sempre primando pelo melhor e não por acaso também está aqui hoje falando conosco sobre esse assunto que é tão importante para nós, que é justamente aí falar um pouquinho do direito do trabalho sob a perspectiva da consultoria empresarial, que é justamente o teu carro-chefe, né, doutora? Perfeito, é isso. É a minha paixão, é o que me move desde que eu me formei em 97. Eu já estagiava desde 94, sempre na área do direito do trabalho empresarial. E é o que eu faço hoje. Eu digo que hoje eu me dou ao luxo de conseguir realmente fazer a consultoria trabalhista. No meu escritório, eu tenho advogadas que trabalham comigo, que se dedicam ao direito individual, ao contencioso, e eu sigo atendendo os meus clientes. Eu digo que os meus clientes são os meus amores. Eu os levo com a maior dedicação, porque eu tenho que entender o que eles precisam. O direito é isso, né? A gente precisa saber o que o nosso cliente precisa e adaptar a legislação a ele, dar uma proteção a ele. Então, é o meu dia a dia, é a minha paixão de fato. E é tão bom, né, doutora, quando a gente chega nesse momento da carreira, de realmente poder fazer aquilo que a gente gosta, né, que a gente tem vocação. A gente sempre fala muito, né, da questão da vocação, de você realmente encontrar seu caminho. Muita gente faz direito, é aquele momento que a pessoa está na faculdade, não sabe ainda qual área que ela vai, né, ou melhor, para qual área ela vai. E é tão complicado, né, até você chegar nesse momento de realmente falar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, e o quanto é gratificante você poder realmente tá, né, nesse momento de vida tão importante, tão gostoso, que é trabalhar com o que gosta, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo com o Ricardo, meu marido, a gente sempre precisa se revisitar, né? Se revisitar e buscar e olhar para ver se a gente está no caminho certo.
E eu tenho certeza que o direito do trabalho é o meu caminho certo, sempre foi. Claro que a gente enfrenta dificuldade de carreira, de vida, de dia a dia, mas eu sempre tive essa certeza. Digo muito ao Rick lá em casa, falo, o que a gente vai fazer se a gente parar de advogar? Continuar advogando. Não tem como. Não tem outro caminho, só tem advogar ou advogar. É buscar ajudar os clientes mesmo, e o direito do trabalho me move por isso, porque você lida com gente. Isso. É o ser humano, né? O ser humano, são empresas que têm pessoas que trabalham, por mais que hoje a gente tenha toda a tecnologia, que a gente tenha toda a automação, mas você precisa de pessoas para trabalhar. Então, quando você faz a consultoria empresarial trabalhista, você cuida de pessoas. E você ajuda pessoas, você ajuda com que as relações de trabalho estejam melhores, com que elas sejam mais tranquilas, mais harmônicas. Então, é o meu objetivo de vida profissional, é esse. Com certeza. E até falando nisso, doutora, o que te levou justamente a essa área tão específica, dentro do direito do trabalho, a consultoria empresarial trabalhista? Veja que engraçado. Eu comecei estagiando em 94, que à época era o maior escritório de advocacia trabalhista do Paraná, que era do professor João Regis Pazbini Teixeira, que era só trabalhista. E na faculdade eu ainda não tinha tido direito do trabalho. E lá eu me encantei com o direito do trabalho, e especialmente na consultoria, porque eu entendi o que eu acabei de te falar, que a gente lida com pessoas e melhora a vida das pessoas. E é muito engraçado, ao longo aí dos meus 26 anos de carreira, o que eu percebo? Às vezes você vai atender uma empresa e parece que as coisas estão descoladas, o dono, dos empregados, do próprio negócio. E quando você entra com a consultoria, você mostra que as coisas têm que caminhar juntas. Se você tem um empresário que quer ser bem-sucedido, se você tem os empregados que ajudam ele a construir esse negócio, você tem que melhorar esse ambiente. E aí você melhora a vida das pessoas. Eu tenho duas palavras que eu gosto de usar muito na vida, empatia e urbanidade. E eu acho que isso a gente tem que trazer dentro das relações de trabalho. Então, isso que me moveu desde sempre e que cada vez mais me move. Trazer para os meus clientes, que são os empregadores, o bom relacionamento com os seus empregados, com os seus prestadores de serviço, porque hoje a gente não fala mais só de empregado, hoje a gente tem várias outras relações, mas isso é o que me move. Que bacana, né? Essa mudança também, né, dos tempos, aí toda essa alteração, né, faz com que essas novas concepções venham à tona, e a gente também tem que imprimir um novo olhar, né, sobre essas relações, para realmente fazer com que elas se adaptem a esse novo momento histórico que vivemos, né, doutora? Sem dúvida. E nada como profissionais como você, realmente, para que a gente consiga, então, fazer com que as coisas se movimentem e esse novo olhar seja empregado para que as relações entre colaboradores, enfim, né, patrões, empresários, seja lá o que for, possam ser, então, bem, né, nutridas, né, e bem, né, que haja ali realmente uma reciprocidade e haja um sucesso efetivo para ambos os lados, né, que a gente sabe que existem aí, né, tanto o empregador quanto aí o colaborador, todo mundo saia bem dentro dessa relação, né? E é uma relação de duas partes, né? É uma relação que tem um empresário que coloca toda a sua vida ali, todo a sua vida, o seu dinheiro, a sua ideia, o seu raciocínio, o seu sonho, né? Assume riscos, efetivamente, que hoje empreender... Não é fácil no Brasil? Não é. E do outro lado nós temos os empregados que produzem aquele negócio, que produzem, que dão aquela mão de obra. E a gente precisa fazer com que essa relação seja harmônica. E, obviamente, respeitando a capacidade de cada um. A empresa tem uma capacidade financeira de pagar e de conceder benefícios, e a gente tem que fazer com que os empregados entendam isso, mas também fazer com que eles tenham um bom ambiente, tenham um bom salário, uma boa remuneração, um bom benefício, e hoje, mais do que nunca, um bom ambiente de trabalho. Né, sem dúvida nenhuma. Né? E o que você disse há pouco é extremamente importante. A gente passa ao longo da nossa vida do direito, eu digo que a gente estuda constantemente. A gente não pode parar de estudar nunca. Eu digo que o direito do trabalho nos desafia sempre
A gente tem várias reformas. Recentemente a gente teve a reforma trabalhista em 2017, logo após a gente já teve a pandemia. Exato. E a pandemia nos trouxe um cenário que a gente nunca tinha se deparado com ele. Exatamente. Pessoas sendo trouxe muitas mudanças, inclusive, né, para a área trabalhista, que acho que a gente vai ter que comentar, inclusive, até, doutora, nos próximos blocos aqui, para o nosso público conhecer um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu aí nesse movimento todo, né, 2017 para cá. Nossa. Né, muita coisa mudou e a gente vai explorar isso ainda mais nos próximos blocos, tá, doutora? Perfeito. Eu vou chamar, então, agora a coluna aí do Matheus Tiro de Castro, para que ele conte um pouquinho para nós o que aconteceu na semana aí na economia, e depois nós voltamos aqui para conversar mais sobre o direito do trabalho. Perfeito. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho mais, né, a respeito dessa questão envolvendo as eleições americanas, a eleição que levou Donald Trump novamente à presidência da República dos Estados Unidos da América. E justamente nesse sentido que a gente vai subsidiar um pouco dessa discussão a respeito da globalização, a respeito da tentativa do Trump de certo modo, reindustrializar o seu país, de trazer novamente o poder da indústria em seu país, né, da maneira como ele fará isso e se, de fato, haverá efetividade, se haverá eficácia quanto à propositura de suas políticas. Antecipadamente, eu, de certo modo, tenho alguns questionamentos quanto à possível eficácia dessas políticas do ponto de vista do incentivo da indústria, especificamente. Por quê? Porque, especificamente, partindo do ponto de vista de uma política bastante importante que o Trump visa propor no terreno da economia, que é a proposta de redução da carga tributária. Em geral, o Trump tem como bandeira essa redução de impostos, essa redução de tributos. E a maneira como ele fará isso, naturalmente, trará impactos significativos do ponto de vista da maneira que o Estado gasta e investe. Se ele reduz a carga tributária, naturalmente se espera que o volume de gastos, o volume de investimentos públicos, né, naturalmente terá de ser inferior para se adequar a essa nova realidade do ponto de vista da arrecadação. Ou seja, quanto menos arrecadação, menor o espaço nesse sentido, tanto do ponto de vista de amarras políticas também, de investir e de gastar. Então, neste sentido que acaba havendo uma grande restrição que envolve o fato da política industrial hoje não se limitar única e exclusivamente à política tarifária. Esta é a outra política que o Trump visa propor, que é a política de tarifas elevadas ante a China, tarifas ali que são projetadas em 60%, e também para outros países ali no índice situado entre 10% a 20%. Só que a política tarifária hoje não é o principal expediente, o principal mecanismo de política industrial, que hoje está muito mais centrado em subsídios, em investimentos, em pesquisa e em desenvolvimento. E isso, naturalmente, acaba demandando uma capacidade de gasto, uma capacidade de investimento do Estado muito maior, que acaba não sendo acompanhada por propostas de redução, por exemplo, da carga tributária, né, que naturalmente limitará o alcance de gastos e investimentos que o governo dos Estados Unidos pode fazer, né? Então aí a gente tem aí uma importante fonte de estímulo que hoje é a principal para se incentivar a indústria, que não está sendo contemplada em seu plano de governo. Por último, também há um questionamento muito grande da minha parte quanto à questão de restrição, da política de restrição à imigração, né? No caso, a imigração ilegal. Neste caso, né, partindo justamente dessa perspectiva, de uma perspectiva de globalização, de cadeias globais de valor, do fato da produção no mundo inteiro depender, né, os países dependerem do que é produzido em outros países, em linhas gerais, acaba, de certa maneira, demandando que boa parte da produção de um determinado país seja direcionada para o exterior, seja direcionada para o mercado internacional. E para que ela seja direcionada, você tem que ter um preço que seja competitivo do ponto de vista do mercado mundial. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que busca, de certo modo, recuperar a relevância da sua indústria e da sua produção no mundo, naturalmente, há de se pensar que uma restrição à imigração
naturalmente diminuirá a força de trabalho disponível para trabalhar nos Estados Unidos e com isso os salários naturalmente tenderão a aumentar naquele país. E com a tendência dos salários aumentarem, naturalmente o custo do produto que é vendido pelos Estados Unidos, que é comercializado no mercado internacional, tenderá a aumentar. E com isso, uma grande fonte de estímulo, uma grande fonte de incentivo do ponto de vista da competitividade estadunidense acaba ficando comprometido. Então, é um conjunto de fatores que, na minha avaliação, acaba, de certo modo, restringindo o alcance, o intento que o Trump visa para estabelecer uma base sólida para a economia americana do ponto de vista de sua hegemonia do ponto de vista industrial. Com todas essas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Então, continuando aqui com essa entrevista maravilhosa aqui, com justamente alguém que é especialista no assunto, né, na área trabalhista, especialmente consultoria empresarial, doutora Giovana, nós vamos agora explorar uma temática que nós já iniciamos no primeiro bloco, doutora, que é justamente a grande mudança que nós observamos a partir da reforma trabalhista, lá em 2017, que tantos impactos trouxe, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? E isso também trouxe aí digamos aí, muita discussão na época, né? Muita alteração no cenário, muitas dúvidas, né? E hoje, como é que tá isso, de lá para cá, né? O que aconteceu para o nosso público entender? Então, veja, em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista que alterou, a gente brinca até, praticamente a CLT inteira, né? A CLT é da década de 40, 1940, ali, que era uma situação totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, de fato, precisava uma reforma trabalhista? Sim, precisava. Talvez não precisava ter sido feita e ter acontecido como aconteceu a toque de caixa. Isso, que eu acho que foi o maior problema. O maior problema, por quê? Os advogados efetivamente não foram consultados, os empregados, os sindicatos, as empresas de modo geral, a gente percebeu muita politização, e isso não foi de todo bom. Mas enfim, é o que a gente brinca que a época nós acordávamos, eu falava até para o Ricardo, eu ficava com o celular para ver à meia-noite qual lei que ia sair, porque a gente tinha madrugada para estudar, para o dia seguinte aquilo já está sendo discutido, aplicado já, né? E conversado com os nossos clientes. Muita coisa melhorou. A gente tem hoje negociado sobre o legislado, que se for tratado de forma responsável, a gente consegue melhorar muitas relações de trabalho, a gente conseguiu ter questões relacionadas ali a deixar as pessoas trabalhando em casa, e aí a gente trouxe isso na época da pandemia. Também, né, que se fortaleceu muito, né? Muito, a reforma trabalhista ajudou muito nisso. Então, e hoje o que a gente percebe? De 2017 até o ano passado, meados do ano passado, a gente percebeu uma diminuição de ação, um receio das pessoas. Isso, eu lembro que até no começo, parece que deu uma enxugada geral, né? Ninguém entrava com ação, aquele temor generalizado. A advocacia trabalhista acabou, os advogados trabalhistas não têm mais o que fazer. E hoje a gente percebe que isso já mudou um pouquinho, os trabalhadores entenderam o que pode pedir na Justiça do Trabalho, o que é certo pedir. O cenário trabalhista começou a voltar ao normal, mas com ações mais responsáveis. A gente tem percebido muito isso. A reforma trabalhista, efetivamente, eu acho que ela aproximou a negociação das pessoas. Eu acho que os sindicatos usaram muito isso a favor, a seu favor, para realmente fazer valer as negociações. A gente já tem decisões do TST que validam, então isso é muito importante que as empresas saibam. Empresas grandes, empresas médias, pequenas empresas, se valer de acordos coletivos para tratar alterações de benefício, implantações de benefício, prorrogações, compensações, alterações de jornada, que isso tudo a reforma trabalhista nos consolidou bastante. E aí, trazendo um pouquinho do que você falou agora da pandemia. Se a gente vinha de 2017 até 2020 com todo esse cenário da reforma, em 2020 a gente foi surpreendido pela pandemia. Sim. E veja, não deu nem tempo, né, da gente se acostumar com a reforma, na verdade. Né? Não deu. E veja que controverso, a pandemia disse,
todo mundo tem que ficar em casa. E, ao contrário, nós tínhamos, a gente precisa que as pessoas trabalhem, como que da onde sairão os salários, como que as pessoas vão se manter. Então, veio medida provisória de redução de jornada e salário, e aí várias empresas se valeram dela, mas nós tínhamos efetivamente pessoas que precisavam trabalhar. Hospital, área da saúde, sim, farmácia. Essencial, serviços essenciais. Essenciais. Né? Coleta de lixo, Copel, Sanepar, a própria rede iFood, que se intensificou e se fortaleceu muito com os entregadores fazendo entrega de comida, os próprios restaurantes trabalhando internamente para poder distribuir essa alimentação para nós que estávamos em casa. Isso. Então, ali a pandemia ela foi mais um teste para nós no direito do trabalho, de aplicar a lei, aplicar as medidas provisórias que à época foram editadas, e efetivamente aplicarmos para cada cliente. Eu falo muito que cada cliente tem uma necessidade especial. Então, a gente precisa aplicar a legislação para aquela necessidade. Sim. O meu cliente da área da saúde não tem a mesma demanda que meu cliente da área de varejo, que meu cliente da área da indústria. E a legislação é a mesma para todos. A legislação é a mesma para uma empresa de 2 empregados para uma de 5 mil. Então, a consultoria, ela permite que a gente faça essa leitura e faça essa aplicação da lei. Então, 2 pontos que eu posso dizer que nos ensinaram muito foi a reforma trabalhista e a pandemia. Aí que realmente são aquele, digamos assim, aquele momento que você vai realmente empregar o teu conhecimento e vai se deparar ali com a dificuldade mesmo, né? Porque era tudo também muito recente, né? E ainda muita dúvida em relação aos institutos jurídicos, aquela mudança toda acontecendo, né? Hora veta, hora volta. Eu acho que vimos muito isso também, né? Então, todo mundo ali, os advogados, todos receosos. E no seu trabalho, doutora, acho que assim, o mais importante, como você faz a consultoria trabalhista, você prima justamente por evitar o litígio. Né? Acho que esta é a base do seu trabalho, né? Então, a questão aqui é muito voltada justamente a evitar, né? Então, a gente não está realmente vendo um processo, né? A gente quer fazer com que ele não aconteça, né? Perfeito. Então, o teu trabalho é ver esse cenário todo, delimitar e passar realmente aí para a empresa, né? Normalmente, que é quem busca essa consultoria para dar o melhor caminho, né, a melhor trajetória ali para ter a maior segurança possível, né? Sem dúvida, você está coberta de razão. Eu sempre digo para os meus clientes, eu não quero ação trabalhista, porque se eu tenho que defender uma ação trabalhista sua, é porque você está com algum problema dentro da sua empresa. Exato. E você ter um problema dentro da sua empresa, o que me mostra? Que você tem um ambiente ruim, ou que você não paga direito, ou que você não tem conhecimento do que você está fazendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer empresas saudáveis para que gere o maior número de empregos possíveis. Exatamente. E dentro dessas empresas saudáveis tem todo esse contexto que a área trabalhista pode te auxiliar e vai te auxiliar. O que você pode ofertar de benefício para os seus empregados? O que você pode fazer para reter talento? Porque admitir custa caro, mas demitir também. Também custa. Né? Processo de maturação, eu não entro na tua empresa hoje, já sei tudo que eu tenho que fazer e vou fazer com excelência em um mês. Então, admitir custa caro, mandar embora custa caro, e o nosso papel é auxiliar para que você tenha retenção de talentos, para que você tenha motivação, para que a tua produtividade seja cada vez melhor, para que a tua qualidade seja cada vez melhor. Então, a consultoria trabalhista, ela efetivamente não quer trabalhar com ação trabalhista. Isso vai custar caro, vai desmotivar todo mundo. A gente quer manter e fazer, estar ao lado do nosso cliente para fazer com que a empresa seja cada vez mais eficiente e saudável, com pessoas trabalhando. Isso. E não com máquinas sendo utilizadas. Exatamente, é um trabalho preventivo, né? Perfeito, um trabalho preventivo. Vamos prevenir o litígio, né? Sem dúvida. Evitar a sobrecarga do judiciário, porque, como a gente sempre fala, quando tiver alguém para ter que decidir um problema, aí realmente a gente está numa situação difícil, porque nunca vai ser o que você ou a outra parte quer. Sempre vai estar na dependência de alguém que pode decidir aquilo que não vai ser legal para ninguém. Para ninguém, um terceiro. Não é um terceiro, né? Ninguém vai ficar totalmente feliz. Bom, gente, eu vou continuar ainda aqui, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto que é tão instigante, mas agora eu vou chamar, então,
a fala sobre o sindicato, Sindicatos Advogados do Estado do Paraná. Vamos lá, Ney? O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos de cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Estamos então aqui depois do Ney Daniel e vamos continuando então com essa conversa aqui tão importante com a doutora Giovana, que está nos esclarecendo sobre essa temática aqui, especialmente aqui a consultoria empresarial dentro do direito do trabalho, né? E doutora, nesse caso aqui, eu até gostaria muito de sair um pouco do script aqui, né? Porque a gente tem muita pergunta, né, que vale a pena, inclusive, a gente conversar, e até já sei que vou ter que trazer a doutora depois, uma nova oportunidade para a gente voltar a conversar sobre algumas questões aqui, doutora, mas como a gente está vivendo um momento de polêmica muito grande relacionado à jornada 6x1, eu gostaria muito que você explicasse para o nosso público o que vem a ser essa jornada e quais os impactos que ela vai deflagrar aí se efetivamente for aprovada. Aprovada foi. Então veja, o que é a jornada 6x1? Qual é o grande pleito? Que não se trabalhe aos finais de semana. Então é trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e usufruir de 2 dias de folga. Alguns pontos a gente tem que entender aqui que são bastante relevantes. Então, o primeiro, nem todas as categorias, nem todas as empresas conseguirão fazer isso, dar esses 2 dias de folga, ou efetivamente o sábado e o domingo. Então, aqui a gente pode citar a área da saúde, que trabalha ininterruptamente 24 horas, os restaurantes, serviços essenciais. Então, aqui esse objetivo já não será alcançado. Terão 2 dias de descanso, mas talvez não no final de semana. Um outro ponto, hoje a gente tem uma jornada legal no nosso país, que é de 44 horas semanais, que é a tal da 8h48 de segunda a sexta, quando eu compenso sábado, ou trabalhar 7h20 de segunda a sábado, 7h20 por dia, de segunda a sábado, e descanso no domingo. O que impacta esse projeto de lei que ainda tem que ser aprovado no Senado? Ele passou primeiramente na Câmara e agora haverá uma segunda discussão. Ele impacta efetivamente numa redução de número de horas trabalhadas. E aí a gente tem um aspecto bom e tem um aspecto ruim. O aspecto bom é porque efetivamente as pessoas trabalharão menos e terão mais tempo de convívio com as suas famílias. Mais tempo para estudar, mais tempo para conviver com os seus filhos, com seus pais.
mais tempo para se dedicar à sua vida. E o aspecto ruim? As empresas estão preparadas para assumir essa redução de jornada neste momento? Haverá um tempo de transição, onde a legislação vai dizer, olha, empresário, você tem X meses para tirar os seus empregados que hoje trabalham 44, muito provavelmente haverá uma redução dessa jornada semanal, ou para 40, ou para 36, isso certamente ainda será amplamente discutido, mas as empresas estão preparadas para isso? Então, é todo um estudo que deve ser feito, porque ao mesmo tempo que é bom, e eu tenho uma grande preocupação também, hoje, o nosso trabalhador, de modo geral, está preparado para trabalhar menos? Trabalhar menos, de fato, vai fazer com que ele cumpra o objetivo da lei, que é ter convívio familiar, que é se aprimorar em estudos? Será que a gente deixar essas pessoas mais tempo em casa, neste momento, a gente não pode gerar trabalhadores se voltando para jogos? A gente tem um problema super sério hoje, fazendo um parênteses aqui, com os BITs, a gente tem visto um endividamento gigante dos trabalhadores. Então, será que essa redução de jornada, quase toque de caixa, como está sendo dito, está sendo estudado, de fato vai atingir o objetivo que ela busca? Então, eu penso que deve haver discussão ampla entre trabalhadores e entre empresas, para que, se houver essa redução de jornada, de fato se alcance o objetivo. E as empresas, de fato, estejam preparadas para assumir isso, porque fatalmente vai trazer um ônus. Com certeza. Hoje elas têm um determinado número de empregados para trabalhar 44 horas semanais e para atingir também aquele objetivo que, já dentro da empresa também. Determinado número de coisas que tem que produzir, ou determinado número de pessoas que tem que atender, ou determinado número de refeições que tem que entregar. E efetivamente, se houver essa aprovação, eu terei menos pessoas. E aí eu tenho que contratar mais gente. Eu vou ter mais custo. Então, temos o lado bom e o lado ruim, mas eu penso que ainda requer muita discussão. Então, de novo, acho que esse ter um espaço extremamente importante para debate, para que isso seja realmente discutido lá em Brasília, e se aprove da melhor forma possível. Esperamos, que isso aconteça, porque como falta agora a aprovação pelo Senado, creio que a gente tenha agora uma brecha, um espaço de debate que aconteça, o que a gente espera pelo menos, que haja essa consciência sobre a necessidade de acessar esses grupos importantes, nesse cenário que é justamente, do direito do trabalho, que vai afetar sobremaneira empresas, especialmente aqui, trabalhadores também, não há como afastar isso, e se realmente, até para que a gente consiga valorar o momento adequado de implantar, se nós estamos preparados efetivamente para isso, doutora? Porque toque de caixa a gente já viu, que as coisas podem gerar um certo rebuliço, Sem dúvida, já vi essa reforma trabalhista que trouxe várias questões ali, que a gente percebe que foram muito ruins e que não são utilizadas e que já deveriam ser alteradas. Então, quando a gente fala de redução de jornada de salário, e aqui especificamente é só da redução da jornada, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem duas vertentes. Um que é o trabalhador e que tem que ser preparado para isso, e outro é o cenário econômico. Afinal de contas, as empresas geram empregos. Então, nós temos que dar capacidade a elas, temos que dar tempo para que elas se preparem para que isso possa acontecer. A gente costuma estudar bastante direito comparado. É fato, em outros países a jornada é muito diferente, mas a cultura também é muito diferente. A gente não pode tratar tudo de maneira igual. Dentro do Brasil, a gente já tem uma cultura do Sul super diferente do Nordeste, quem dirá... Países de dimensões, continentais, que a gente já tem. Realmente é isso que você falou, a gente vai para o Nordeste, parece que a gente está em outro país. A cultura riquíssima, outros pontos a serem observados, e outras adaptações a serem também realizadas. Então, aqui também não é diferente, gente? Não. E a gente vai estar tratando de um ponto que vai atingir todo o país. Sem dúvida, a legislação, ela é brasileira, CLT, como dissemos no bloco anterior. A CLT ela é aplicada para uma empresa de 1, 2, 3 empregados e para uma empresa de 5 mil, 10 mil.
É a mesma legislação para todo mundo. Uhum. Então, temos que ter cuidado quando a gente fala desse tipo de alteração que impacta enormemente a todos, trabalhador e empresário. Isso mesmo, gente, é isso aí. Bom, a gente ainda tem mais para conversar, mas agora eu vou chamar então a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, sempre aí falando dos contratos tão importantes para nós no nosso dia a dia. Depois a gente volta aqui com a doutora Giovana, não sai daí não. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos falar da resolução da permuta ou da promessa de venda entre o proprietário do terreno e o incorporador e os efeitos dessa resolução em relação aos adquirentes da unidade em construção. Esse assunto é de extrema importância para que possamos entender as condições legais que regem a incorporação imobiliária e garantir a segurança jurídica dos envolvidos. A incorporação imobiliária pode ser promovida tanto pelo proprietário do terreno quanto pelo promitente comprador, seu cessionário ou permutante, conforme estabelecido no artigo 31, parágrafo 1º da Lei 4591 de 64, mais conhecida como Lei das Incorporações. As exigências legais para que esses títulos aquisitivos sejam considerados irrevogáveis são a posse do imóvel e a permissão para demolir, construir ou alienar frações ideais do terreno aos futuros adquirentes, conforme artigo 32-A da Lei de Incorporações. Nesse caso, se a incorporação fracassar e não estiver submetida ao regime legal da afetação patrimonial, ou conhecido patrimônio de afetação, que confere poderes à comissão de representantes dos adquirentes para prosseguir com a obra, a promessa ou a permuta celebrada entre o proprietário e o incorporador poderá ser resolvida, ou seja, ela poderá ser rescindida. Nesse caso, as cessões ou promessas de cessão dos direitos correspondentes à aquisição do terreno contratados pelo incorporador com os adquirentes serão rescindidas. Como consequência, as cessões erigidas no terreno consolidar-se-ão no patrimônio do proprietário do terreno, ou seja, o proprietário, o terrenista, ele passa a ser proprietário das unidades que estão sendo construídas e esse, por sua vez, terá que ressarcir os adquirentes. O proprietário, nesse caso, o terrenista, ele só poderá alienar o terreno após efetivar esse ressarcimento aos adquirentes. Se os adquirentes tiverem que postular a indenização em juízo, seu crédito será garantido pelas acessões correspondentes às suas unidades e respectivas frações ideais, conforme o artigo 40 e seus parágrafos. O valor a ser indenizado a cada adquirente corresponde ao valor das acessões implantadas no terreno, na proporção do coeficiente de construção de cada unidade imobiliária. A regra do artigo 40 fundamenta-se no princípio da vedação do requerimento sem causa e reproduz a norma geral de indenização das acessões e plantações implantadas de boa-fé em terreno alheio. Essa é uma regra antiga e muito tradicional do direito civil. A partir da distinta caracterização das figuras do incorporador e do titular do terreno, permutante ou promitente vendedor, decidiu o STJ, no acordo proferido no recurso especial 68698 do Rio de Janeiro, que nem poderia ser diferente, pois, se a lei garante ao proprietário do terreno o direito sobre tudo o que foi construído no imóvel, nada mais justo que indenize
aqueles cujos recursos financiaram a obra sob perda de caracterizar-se o locuprotamento sem causa. Ademais, no particular, afora o custo da construção, o proprietário do terreno não foi beneficiado com nenhuma outra parcela dos valores pagos pelos demais adquirentes, de modo que não poderia ser compelido a indenizar nada além da própria edificação. O acórdão é paradigmático na medida que examina essa complexa operação sob diferentes perspectivas. Se de uma parte, a posição do proprietário do terreno na sua relação com o incorporador deve ser equiparada à do consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC, tendo o incorporador como fornecedor, de outra parte, em face dos demais adquirentes, a relação jurídica do proprietário é civil, e dela resulta sua responsabilidade de reparação civil em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, explicitamente traduzido na regra do artigo 40. Destacando as distinções das relações jurídicas conformadoras da incorporação imobiliária e o direito dos adquirentes de serem ressarcidos do que pagaram, além do custo das accessões, o acórdão ressalva o seu direito de reaverem integralmente aquilo que foi pago. Todavia, os valores não destinados à própria construção devem ser cobrados aí diretamente da incorporadora. Diante disso, é notório que a instituição do patrimônio de afetação da incorporação imobiliária é de extrema importância para garantir a segurança jurídica e financeira de ambas as partes, assim como dos adquirentes. Uma vez que esse mecanismo assegura que os recursos destinados à construção sejam utilizados exclusivamente para esse fim, protegendo os interesses dos compradores e evitando o enriquecimento sem causa do proprietário do terreno. Além disso, proporciona maior transparência e confiança no mercado imobiliário, incentivando investimentos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor. Agradeço a atenção de todos, espero que essa nossa coluna de hoje tenha sido esclarecedora. Muito obrigado e até o próximo programa. Olá, meus queridos amigos, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje vamos falar um pouco sobre o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, que é o nosso conhecido ITCMD. Gente, esse imposto é muito importante aí sob a ótica justamente da transmissão não onerosa de bens, que é quando você faz ali o inventário ou quando você faz uma doação e normalmente surge a dúvida, né? Qual é a base de cálculo que deve ser utilizada para pagamento, para recolhimento desse tributo? E aí, eu digo para vocês, nós temos uma decisão recente agora do STJ que muda totalmente a forma como a gente vem concebendo o recolhimento desse tributo. Vejam que, segundo essa decisão, então, caso você tenha um imóvel, um bem, cujo valor venal não seja compatível com o valor de mercado, você deverá, então, utilizar o valor de mercado desse bem. Porque, senão, gente, você vai acabar tendo um problema lá na frente, que é justamente aqui o que foi objeto dessa decisão e da discussão, né, que ensejou aí essa decisão lá no STJ. Porque, no caso, o contribuinte, ele tinha, então, uma decisão já de primeiro grau que lhe tinha sido favorável, no sentido de que ele poderia ter utilizado o valor venal do bem. A decisão foi mantida no segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas no STJ, essa decisão ela foi reformada, justamente nesse sentido, de dizer que, nesse caso aqui, não haveria como considerar o valor venal, porque havia uma discrepância. Então, como havia uma discrepância entre os valores, o valor adequado e correto, neste caso, a ser empregado, seria justamente o valor de mercado do bem. E por que eu falo isso para vocês? Porque normalmente, gente, essa é uma dúvida assim que ela não chove, sabe? Ela despenca, assim, ela é algo que
que assim acontece toda hora e as pessoas sempre estão vivendo esse embate e sempre acaba repercutindo negativamente aí no andamento, muitas vezes dos inventários ou, enfim, no desfecho aí dessas doações, porque o recolhimento não pode estar errado, ele tem que estar adequado. Especialmente em inventário judicial, que por si só já é moroso, se você tiver um recolhimento equivocado, você vai ser chamado a fazer o recolhimento da diferença. E nesse sentido, então, para a gente evitar um tumulto, né, evitar um prejuízo, muitas vezes você já não tem aquela disponibilidade financeira que você tinha no começo, né, do inventário, já gastou bastante, né, já teve vários outros embates também, até mesmo judiciais, que te levaram aí muitos recursos financeiros, você já não tem esse fôlego todo para estar recolhendo. Então, para evitar esse problema, já faz o recolhimento adequado, utilizando a base de cálculo que é adequada, compatibiliza, vê se o valor venal desse bem está igual ao valor de mercado ou se não está. Se não estiver, já opta por utilizar o valor correto, que é o valor de mercado. Assim, você evita problema lá na frente e vai estar aí trabalhando, você que é advogado ou você que é contribuinte também, recolhendo de acordo com os entendimentos recentes do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer para você hoje, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Voltamos então com o nosso último bloco aqui, conversando ainda com a doutora Giovana. Doutora, assim, como a gente falou, né, tem muita coisa para perguntar, mas, né, como a gente tem uma limitação de tempo, eu tenho que eleger aqueles temas que são aqueles que realmente vão chamar a atenção do nosso público e vão trazer aquela direção, aquela inspiração necessária ali, para que também a pessoa que está ali, né, nosso telespectador, possa, além de tudo, além de aprender com você, possa se inspirar na Giovana, né? E Giovana, assim, a gente sabe que você tem uma carreira de muito sucesso, já de muitos anos, né, uma trajetória incrível no direito, especialmente aqui no direito do trabalho, né, na área da consultoria empresarial especificamente, mas durante esses seus 26 anos, né, de trajetória, eu imagino que você tem muita história para contar, mas eu gostaria muito que você falasse, porque muita gente vê, né, o direito como algo glamuroso, né, algo que, nossa, que bacana, né? Claro que é lindo ser advogado, né? Eu amo a advocacia, né? Sou fã dos advogados, mas assim, não é só glamour, né? Não. A gente tem muito desafio. Para você estar aqui hoje, né? Você está contando a tua história, falando muito disso tudo que você sabe tão bem fazer, você enfrentou muita dificuldade, muitos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho disso tudo, para que o nosso público pudesse conhecer um pouquinho mais a tua história. Vamos lá. Então, como eu contei, eu me formei em 97. E eu, na família, meu pai trabalhava em banco, a minha mãe sempre foi professora, então eu não sou herdeira, eu comecei do nada. E a minha sorte é que eu sempre quis trabalhar. Então, lá, em meados da faculdade, eu comecei a estagiar no escritório que eu comentei aqui com você, e dali eu fui seguindo, fiquei no mesmo escritório por mais 2 anos depois de formada. Dali eu passei por um outro escritório por 1 ano, que foi uma experiência muito ruim, acho que foi meu primeiro desafio, que era um chefe que hoje a gente pode falar que é assédio moral, que gritava, riscava, brigava, xingava. E depois de lá eu fui para o escritório onde eu fiquei até 2017. Nossa. Entrei lá como advogada e aí me tornei associada, depois me tornei sócia e construí uma carreira bastante consolidada lá. Acho que meu primeiro grande desafio, Débora, foi em 2017, quando eu decidi alçar voo solo. Então, ali foi meu primeiro desafio, porque a gente faz faculdade e não aprende que advogado é empresário, tem um escritório, tem conta para pagar, tem empregado, tem o sistema, e você tem uma empresa. É uma gestão, é uma diária. Gestão, é uma gestão diária, é diuturna, é preocupação, a gente passa a se preocupar se o cliente vai pagar, se o cliente não vai pagar, eu tenho que aumentar meus clientes, eu tenho que ter mais qualidade, eu tenho que me aprimorar. Então, o meu primeiro grande desafio, eu acho que foi ali. Acho não, eu tenho certeza.
O meu segundo grande desafio, eu acho que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista nos testou demais. O direito do trabalho é patinho feio do direito, porque falávamos antes de iniciar aqui, quando, para a grande maioria das pessoas, quando você fala em direito do trabalho, as pessoas pensam em ação trabalhista. E aí isso faz com que o empresário não goste de advogado trabalhista, porque fala que o advogado trabalhista só vem quando ele tem ação. Então nós sempre fomos patinho feio. A reforma trabalhista falou, meu Deus, vai acabar o direito do trabalho. Era o que todo mundo falava, Era o que todo mundo né? falava. Então, todo mundo vivia uma tensão enorme. Foi um grande desafio. Um divisor de águas, eu acho também. Divisor de águas, divisor de águas. Eu não fiz doutorado nem mestrado, porque eu não tenho pretensão de dar aula. Mas depois que eu me formei, eu sempre tive muita gana por querer continuar aprendendo. Então, eu fiz 7 pós-graduações de lá para cá, todas voltadas ao direito do trabalho e em direito sindical. E quando veio a reforma trabalhista, eu falei, eu preciso ouvir, falar, conversar, porque o direito é muito solitário, a gente trabalha muito interiorizado, muito sozinho. E fiz uma nova pós-graduação lá na PUC do Rio Grande do Sul, porque ali eu vi um grande desafio. E depois a pandemia. A pandemia, eu acho que para todos nós da advocacia foi um grande desafio, porque nós tínhamos que estar ao lado dos clientes. Eu advogo bastante para a área da saúde. Todos os dias eu estava nos meus clientes da área da saúde naquele período inicial da pandemia. Então ali foi um grande desafio, porque a gente precisava fazer com que as coisas acontecessem juridicamente, negociar acordo, trazer solução para o cliente. Foi um grande desafio. E acho que o maior desafio de todos na minha carreira foi quando eu enfrentei a perda do meu cunhado e da minha irmã, um em 2020 e outro em 2021, que aí eu e meu marido assumimos meu sobrinho, que à época tinha 7 anos. Nossa. E isso mudou completamente a nossa vida, porque eu optei por não ter filhos. As 2 filhas do meu marido moram em São Paulo, já são grandes, 20 e 16 anos, e ali foi um enorme desafio, porque eu falei, agora nós temos uma criança em casa, Ricardo. Então aquela coisa de trabalhar, o Rick trabalhava um monte, eu também fazia curso à noite, fazia aula. Eu sempre gostei de fazer parte do sistema OAB, e o sistema OAB, se a gente se apaixona por ele, a gente está lá sempre. Então isso foi um grande desafio para mim também, Débora. Imagino. Não tenho como dizer que não. Casar essa... porque você também, né, do Tribunal de Ética também, da OAB, Sim. né, então também são eu faço parte do Tribunal de Ética Ética da OAB, faço parte da Comissão de Direito do Trabalho. Vice-presidente da comissão, Vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E amo estar lá, amo estar com as pessoas. Como eu disse, o direito é solitário, e quando a gente está com os nossos colegas, a gente os ouve, consegue entender que eles têm as mesmas dores, os mesmos problemas, né? Consegue enxergar uma solução que às vezes sozinho você não enxerga, e dividindo essa tua angústia, esse teu problema, você fala, nossa, de fato, quem vê de fora vê melhor, né? Isso, exatamente. Então, se eu puder realmente marcar as minhas fases, eu acho que são essas, são os grandes desafios de carreira. Imagino, doutora, mas assim, com certeza, apesar dos desafios, né, você, para estar aqui hoje, você superou todos eles, né? Isso é o mais importante, né? Ver que tudo para você foi um exercício de superação, de crescimento, de consolidação, né, sua, tanto profissional quanto pessoal. Você teve, né, entraves pessoais, né, problemas muito grandes também, como você disse aqui, né, para nós, inclusive trouxeram a você, o seu esposo também, né, a guarda e a criação, né, do sobrinho, do Gael, né, que também hoje com certeza é um filho para vocês, né? Então, hoje ele virou filho, né? Nós não o adotamos, porque ele perderia o sobrenome da minha irmã e do meu cunhado, e nós não queríamos isso, porque ele tem pai e mãe. Sim, exato. E aí, se só pedíssemos a guarda, com 18 anos ele estaria em carreira solo, e a gente falava, nem pensar, essa criança tem que ter alguém que o cuide. Então nós temos a maternidade e a paternidade socioafetiva dele. Maternidade e paternidade, então. Então ele tem 4 nomes, a certidão de nascimento, da minha irmã, do meu cunhado, meu e do meu marido, e assim caminhamos. Que bom. Mas assim,
resiliência. Eu tive que aprender a delegar, porque eu sou uma pessoa controladora, centralizadora. A maioria dos advogados é assim, né? É um exercício também que a gente tem que fazer. Uma dor. Para mim é uma dor, você não tem noção. Eu precisei aprender isso para conseguir, seja para conseguir lidar com o escritório, porque de novo a gente empreende. Então, delegar é extremamente importante. Sabe que eu acho que a gente só aprende a soltar a partir do momento que você vira, realmente você percebe que o teu trabalho, ele é macro, né? Que a gente começa a entender realmente que não dá para ficar só ali na petição, né? Que é muito maior do que tudo isso, né? Essa administração toda. Aí você pensa, se eu não fizer isso, eu não faço mais. Não é? E sabe uma dor que eu tenho muito? Eu crio pessoalidade com os meus clientes, que eu quero carregar no colo. Meu escritório é pequeno, eu vou aos clientes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E a gente cria pessoalidade, então você abandonar isso é muito difícil. E aí o escritório, como você disse, não é só peticionar, é o contas a pagar, o contas a receber, o sistema, o PJE que não funciona, o certificado digital. A própria administração do cliente, que eu acho super importante, né? Você tem que estar ali disponível para atender o cliente. Né? O cliente, ele pergunta, ele quer saber, mas e aí, se acontecer tal coisa e tal? Então, imagina, se você tem que peticionar, e daí tem que ficar atendendo o cliente, como que você vai fazer, né? Só nisso já é complicado, né? Então, você tem que ter os seus braços internos para conseguir até prestar um bom serviço, né? Sem dúvida. Mas tudo isso eu vou repetir para você o que eu falei num dos blocos. Com urbanidade, com empatia. São duas palavras importantes que eu acho que, inclusive, marcam muito bem a tua entrevista aqui, né? Que marcam você, inclusive, né, Giovana? Que você é uma pessoa extremamente simpática, empática, né? E vem justamente dentro dessa toada, disso que a gente quer fazer, né? Que é justamente ter essa percepção de mundo, olhar o outro, respeitar o outro, levar ao outro aquilo que ele precisa, num mundo tão caótico que nós vivemos, que infelizmente, a contrário senso daquilo que se pensava enquanto nós estávamos naquele caos da pandemia, que o mundo iria mudar, que nós veríamos um novo horizonte à frente com pessoas diferentes, né, mais assim, preocupadas com as outras, a gente não viu isso. Pelo contrário, a gente viu um mundo onde as pessoas se fecharam, onde as pessoas começaram a se olhar muito mais, pensar muito mais em si mesmas, olhar muito mais para os seus direitos e não para os outros. Então, a realidade é essa que está posta. Então, diante dessa realidade, ter uma pessoa aqui que venha se preocupar com estas questões que são tão necessárias e tão urgentes para nós, que é justamente você olhar, né, ter empatia, urbanidade, né, e ter esse cuidado com o outro, é sem sombra de dúvida que o diferencial, sabe, Giovana? Então, assim, eu particularmente fico muito feliz, né, de receber alguém tão especial aqui no programa, sabe? Porque compactua com tudo aquilo que a gente vem fazendo, que é fazer com que o nosso público, primeiro, ele conheça mais sobre você, que está aqui hoje, que está contando um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal aqui pra gente, que está inspirando pessoas, né, sobretudo aqui, podendo dizer para essas pessoas que a tua carreira, a tua jornada não foi fácil. Como você falou, eu não tenho berço, né, não nasci, né, com pai e mãe que pudessem já te ajudar na projeção profissional, que é a grande maioria das pessoas, né, que hoje atuam no direito, e a gente sabe que é assim, né, e a gente sabe o quanto é difícil a gente crescer sozinho. É difícil. Né? No direito, assim, é extremamente complicado, gente, porque, como a gente falou, não é só peticionar, não é só ir para audiência, é muito mais do que isso. É estudar o processo. É estudar o processo, é entender a realidade do cliente, se colocar no lugar do cliente, é entender aquilo, entender, até fazer um exercício de reflexão sobre o que o juiz pode pensar, né, sobre a interpretação da exegese, que a gente fala, né, interpretar a lei, porque às vezes ela tem uma interpretação dúbia, então é o estudo do profissional, é a vontade, é a garra, é a determinação, sabe? Responsabilidade inerente à nossa profissão. E eu sempre digo assim, nós temos que ser responsáveis com os nossos clientes. Isso. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir do cliente. Eu preciso te dizer o risco. Então, é ter a coragem de olhar no olho do cliente e falar, você tem um problema. A solução é essa, mas você tem um problema. A gente não pode se eximir de criar expectativa só para ganhar o cliente. E isso nem todo advogado
sabe e a faculdade não nos ensina. E o que eu acho sempre importante também, doutora, a gente sempre frisar aqui, né? A atividade do advogado é uma atividade de meio, não de resultado. Então, até no afã, muitas vezes, né, do advogado, de querer captar aquele cliente, de ter aquele cliente em sua carteira, ele vai e promete mundos e fundos, né? E a gente, com a responsabilidade, né, que é inerente à advocacia, que deve ser primada, justamente é o que deve ser aí observado na hora da contratação, de realmente se posicionar e dizer, não, não é isso, né? Não é isso que você quer ouvir, é isso que pode acontecer, independentemente de você gostar ou não. Você tem que se adaptar a essa normativa XYZ, porque se você só não se adaptar, vai vir uma consequência. Perfeito. Não é? Então, não é o medo de perder o cliente, é você se preocupar efetivamente com o que você está fazendo. Isso, sem dúvida nenhuma. Né, doutora? Então, eu acho que são esses pontos, assim, que devem marcar o bom profissional, e como eu falo, a doutora Giovana está aqui hoje para te inspirar também a ser como ela, né, seguindo os passos dela, seguindo, de repente, a área dela. Muitas vezes, né, você que está no direito, né, ainda não sabe qual área vai seguir dentro do direito, são várias, além das carreiras jurídicas, né, são as áreas dentro da advocacia, Sim, né, enormes, que é aquela loucura que a gente fica, né, o que eu vou fazer, afinal de para contas, onde eu vou? Para onde eu vou? Será que vou advogar? Será que não vou? E ir advogando, para que área eu vou, né? Sim, mas sobretudo, independente da área, eu penso que estudar continuamente no direito é essencial. Então, independente da área que as pessoas escolham, estude diuturnamente, se interesse, leia, pesquise, converse com as pessoas, não se isole, porque só o livro às vezes não ensina, o ChatGPT efetivamente não vai te auxiliar, não pode copiar do ChatGPT, a gente precisa estudar. Acho que é isso que faz a diferença, de nos tornar bons profissionais. Exatamente. Bom, doutora, depois disso que você falou, né, sem mais palavras para dizer qualquer coisa aqui, porque você hoje foi inspiração, né, além de ser uma pessoa extremamente simpática, super competente, te agradeço muito por estar aqui conosco, por ter vindo, dispensado parte do seu tempo, né, eu sei como é a sua rotina, sei da sua correria, né, no dia a dia, agradeço muito, muito por aceitar estar aqui conosco hoje e levar essa palavra tão legal, tão amistosa, tão, né, cheia de graça, né, de perspectivas positivas para o nosso público, e já também te convido para retornar ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente o convite, foi um prazer passar esse tempo aqui com você, poder falar um pouquinho de mim, poder falar um pouquinho do que é o direito do trabalho, para que as pessoas entendam a necessidade que numa relação de trabalho existe uma relação humana, então muito obrigada. Imagina, que é isso, eu que agradeço mais uma vez. Bom, meu querido público, eu, né, como sempre, fico lisonjeada aqui com os meus entrevistados, hoje não poderia também ser diferente aqui com a doutora Giovana, espero que ela, né, tenha te trazido aí muitos esclarecimentos, tirado muitas dúvidas, te inspirado muito, que esse é o nosso principal papel aqui, é realmente levar o melhor para você, é fazer com que você possa, dentro de todas essas informações que foram passadas aqui, decidir aquilo que é importante para a sua vida e saber ainda, e que eu acho que é mais importante de tudo aqui, que você pode fazer aquilo que você bem entender, mudar de carreira, poder se redirecionar, poder, enfim, encontrar o seu espaço no mundo e saber ainda, além de tudo isso aqui, que você pode chegar onde você quiser, que eu acho que é o mais importante, que ninguém pode dizer para você que não é possível. Só você pode se negar a algo. Não deixe que ninguém feche qualquer porta para você. Se alguém fechar, escancare uma janela e você pode escancarar e chegar onde você quiser chegar e pode ficar onde você quiser estar. Então, gente, fica aí para você essa bela entrevista hoje para que você possa refletir, se inspirar e fazer acontecer, que é isso que a gente quer para você. E agora, para fechar aqui, eu vou chamar o direito imobiliário para que você possa ter ainda mais informações sobre essa área. E na semana que vem, te espero novamente aqui para trazer sempre mais informação para a sua vida e levar o melhor para você, para que sempre a gente consiga atingir aquele objetivo que é te inspirar. Um grande abraço e até a próxima semana.